Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí a mais um webinar Grãos do Reagro. Obrigado aí pela presença e inscrição aí de muita gente essa noite, promessa aí de casa cheia, obrigado mesmo. E meu nome é Rafael Agdo, eu sou o gerente comercial da parte do ensino aqui do Reagro, e vou estar junto com a Caroline aí, moderando esse momento para falar sobre estratégias para o controle do mofo branco, né? Antes de eu apresentar a Caroline, queria, além de dar as boas-vindas, explicar para quem está conosco a primeira vez nos nossos webinars, né? A ideia aqui não vai ser só uma exposição de um assunto relacionado a mofo branco, que eu entendo que vai ser extremamente rico, não tenho dúvida disso, mas nós queremos promover também uma interação, né, de vocês, né, inscritos com a Caroline. Então, participem, aproveitem esse momento inicial e caso vocês tenham dúvida, compartilham ela, por favor, na caixa Q&A. Não é no chat, tá? O chat é para alguns avisos, uma interação entre vocês, mas as perguntas, por favor, na caixa Q&A, só clicar nela, abre uma janela e vocês fazem a pergunta relacionada à sua realidade, ao seu desafio ou alguma dúvida específica em cima aí do conteúdo que a Caroline vai trazer para a gente nesse primeiro momento, tá? Então, a Caroline traz para a gente agora todo o conteúdo relacionado ao segredo aí para o sucesso no manejo do mofo branco. E numa segunda parte do nosso webinar, é a hora de interagirmos, né? De tirarmos as dúvidas e realmente criar um ambiente de bate-papo com vocês que tem sido extremamente rico, ok? Fiquem à vontade e participem. Apresentando a Caroline compondo aí o nosso time de grãos, né, do Reagro, hoje já são dezenas de técnicos. Caroline é doutora em fitopatologia, pesquisadora, hoje faz parte do Reagro Pesquisa, numa série de ações, consultora em projetos aí de produção de grãos, ela vai falar um pouco para a gente, e facilitadora nos nossos cursos de capacitação, pós-graduação e os treinamentos corporativos, com foco aí no manejo de doenças em sistemas de produção de grãos. Caroline, muito obrigado, viu, pelo aceite, tenho certeza que vai ser um momento extremamente rico, linkado aí com a nossa proposta de trazer um conhecimento sempre mão na massa, né? E esse é o nosso conceito enquanto empresa de educação, pessoal. Muitos nos conhecem pelas ações do ensino, outros pela consultoria, mas em ambas, junto ao nosso laboratório de diagnóstica, o 3R Lab, ou a nossa empresa de pesquisa, ou a Biomip, né, a nossa empresa de biológicos, a Carol vai falar hoje sobre biológicos também, mas o nosso intuito é, através da educação, realmente transformar vidas e negócios através de um conhecimento mão na massa, né? Então, nós estamos falando aqui com uma doutora, mas que está sujando a botina, e eu sei, eu vejo as postagens diariamente aí, validando e trazendo esse conhecimento prático e aplicável para vocês, tá bom? Aproveitem as perguntas, realmente criem esse momento de discussão que é extremamente rico, vocês vão sair realmente muito satisfeitos e com respostas efetivas para os negócios de vocês. Eu volto em seguida para alguns recados, mas eu queria passar a palavra para a Caroline. Caroline, muitíssimo obrigado pelo aceite, excelente evento aí para você e nos vemos em seguida, tá bom? Obrigada, Rafael. Então, boa noite a todos que estão presentes hoje nesse webinar de um tema tão relevante aí dentro da produção de grãos e de soja, mais especificamente, que vai ser o nosso assunto de hoje. Gostaria de agradecer também a presença de todos e, novamente, enfatizar que utilizem a caixinha Q&A para deixar os seus questionamentos, os seus comentários, para, ao final da exposição da minha apresentação, a gente ter um bate-papo e eu também responder as perguntas e dúvidas de vocês. É para isso que a gente está aqui hoje. Vou iniciar a minha apresentação, compartilhar minha tela, para a gente dar início à conversa.
Então, como todo mundo já sabe, hoje a gente vai falar sobre os segredos para o sucesso do manejo do mofo branco dentro da cultura da soja. Mas só para começar falando que não tem nenhum segredo, né? Hoje, como o Rafael muito bem comentou, eu faço parte do time Reagro e a nossa difusão de conhecimento não tem segredo. Por quê? Porque a gente vai trazer aqui informações e conteúdos muito práticos e aplicáveis, né? Porque o manejo de uma doença ou de determinada situação na lavoura não pode ser nada secreto, né? A gente tem que ter tudo bem esclarecido. E informação prática, informação simples, de maneira bem clara, é o que ajuda a gente a realmente tentar a desvendar esses assuntos que muitas vezes parecem secretos ou muito difíceis. Novamente me apresentando, então, meu nome é Caroline Havrat, eu sou engenheira agrônoma e doutora em fitopatologia. Eu faço parte do time Grãos dentro do Reagro, então, como especialista em manejo de doenças no sistema de produção de grãos, atuo tanto na área de consultoria, quanto na área de pesquisa, quanto também na parte dos treinamentos corporativos e os cursos que o Reagro oferece. Então, para a gente dar início a esse assunto, a gente vai falar primeiramente sobre essa doença de uma maneira geral. E por que o mofo branco ela se torna, dentro da cultura da soja, a segunda doença de maior importância, ficando apenas atrás da ferrugem asiática, mas de uma maneira geral, o mofo branco ele é uma doença tão importante, primeiro por essa característica de ter uma ampla gama de hospedeiros. O que isso quer dizer? Que o fungo que causa o mofo branco, ele consegue atacar muitas espécies de plantas, né? São mais de 400 espécies que são atacadas dentro de 75 famílias botânicas. Então, a gente tem um grande número de plantas atacadas e uma das poucas exceções de plantas que não são atacadas pelo mofo branco são as gramíneas, né? Então, as gramíneas, elas não são plantas hospedeiras do mofo, não são atacadas pelo mofo branco. Então, aqui eu trouxe para ilustrar, primeiramente, a soja, mas a gente tem também muitas outras espécies de interesse agrícola, como batata, girassol, algodão, feijão, aqui também, que eu trouxe uma imagem de sintomas de mofo branco no feijão. Então, dentro das culturas agrícolas, a gente tem muitas plantas atacadas, passando aqui ao lado a gente tem um ataque também de mofo branco em diversas espécies de plantas que são utilizadas como culturas de cobertura, aqui no caso a gente tem as crotalárias, dentro das crotalárias a gente tem uma diferenciação de espécies mais ou menos atacadas pelo mofo branco, mas elas também são atacadas por essa doença. E mais aqui à direita, representando as espécies de plantas daninhas. Aqui a gente tem uma imagem de um pé de trapoeraba atacado também pelo mofo branco. Então, mostrando que não é só um privilégio das plantas que a gente tem interesse agrícola, mas também que o mofo branco pode, inclusive, atacar diversas espécies de plantas daninhas. Então, essa é a primeira característica que torna essa doença tão importante. Ela consegue atacar muitas plantas hospedeiras, tem muitos hospedeiros. A segunda característica, que também é muito determinante para o potencial de dano que o mofo branco pode causar, é o fato de que essa doença, esse fungo, ele consegue sobreviver através da formação dessas estruturas aqui que estão nas fotos, que são os escleródios, né? Então, como vocês podem ver nessa foto da esquerda, deixa eu colocar o meu apontador aqui. Então, nessa foto da esquerda, a gente pode ver diversos escleródios, né? Que são essas estruturas escurecidas, né? A gente vai ver um pouquinho mais adiante como que elas são formadas. E eles têm diferentes tamanhos e formatos,
né? Então, esses escleródios, eles, como o próprio nome diz, eles são estruturas de resistência. Por quê? Porque eles são feitos para o fungo sobreviver em condições adversas, mesmo que eu não tenha nenhuma das muitas espécies de plantas hospedeiras disponível na minha área. Então, mesmo que esse escleródio ele não encontre nenhum hospedeiro no ambiente, ele consegue sobreviver por muito tempo, né? A gente tem relatos aí, estudos mostrando que essa estrutura ela pode permanecer viável por até 10 anos, né? Um período muito longo. Tem outros estudos que falam que é um tempo menor, mostram aí períodos menores, mas então a gente tem, de qualquer maneira, essas estruturas resistindo e sobrevivendo no ambiente por um longo período de tempo. Isso também vai dificultar bastante o fato de que, para fazer o manejo dessa doença, a gente tem que considerar que, mesmo que eu não plante nenhuma espécie que seja atacada pela doença, mesmo assim, essas estruturas podem permanecer viáveis na minha área de lavoura. Então, essas duas características são bastante determinantes para o fato do mofo branco ser essa doença que tem um potencial tão grande de causar danos nas culturas de uma maneira geral. Agora, falando mais especificamente do mofo branco na cultura da soja, o primeiro relato do mofo branco em soja no Brasil, ele aconteceu lá no sul do país, no estado do Paraná, na década de 70, né? Na época, então, por não se conhecer muito bem ainda sobre as estratégias de controle, houve perdas bastante significativas, e desde então, a doença ela vem se espalhando, né, pelas regiões produtoras de soja, então atingindo, como a gente pode ver nesse mapa, diversos estados e diversas regiões produtoras de soja, e passando pelo sul, sudeste, centro-oeste, e também atingindo aí estados mais ao norte do Brasil. É uma doença já bastante conhecida de regiões produtoras de soja, em que a gente tem uma altitude mais elevada. Isso vai estar diretamente relacionado ao fato de que, para que ocorra o mofo branco, a gente precisa de algumas condições climáticas específicas, né? E uma delas é realmente climas com temperaturas mais amenas, o que vai ser favorecido em regiões de cultivo em que eu tenho aí altitudes mais elevadas. Então, estima-se que a gente tenha pelo menos uns 28% da área em que a gente planta soja infestado por inóculo, né, por escleródios de mofo branco, né? Então, a gente tem uma área bastante significativa das regiões produtoras infestadas por essa doença. E se não controlada, se não manejada ou mal manejada, ela pode levar a perdas de até 70% de produtividade. Em média, aí, geralmente a gente tem valores entre 20% e 30% de perda de produtividade, mas pode, com certeza, em anos muito favoráveis para a doença, em situações em que não é feito um manejo adequado, atingir aí perdas de produtividade bastante significativas. E tem um estudo que demonstra para a gente que a cada 1% de incidência de mofo branco que eu tenho na minha lavoura, isso vai representar para mim, em termos de perda de produtividade, 17,2 quilos de soja que eu estou perdendo por hectare. E além disso, além da perda direta da produtividade, como a gente viu, o patógeno ele produz as estruturas de resistência. Então, essas estruturas vão ser produzidas e vão ou junto com a soja que vai ser colhida,
ou vão permanecer na minha área de lavoura. Então, aumentando ainda o banco de inóculo, o banco de escleródios da minha área. Então, além da perda de produtividade que eu tenho mais essas perdas por estar aumentando aí o número de inóculo, né, a quantidade de inóculo da doença na minha área. Mas quem é o patógeno que causa o mofo branco? O fungo necrotrófico, né, um patógeno necrotrófico, ele se alimenta de tecido morto, né, denominado de Sclerotinia sclerociorum, né, então o nome do fungo que causa o mofo branco, né, um patógeno necrotrófico e que também produz uma doença monocíclica, né, isso quer dizer que a gente tem um ciclo da doença dentro de um ciclo da soja que a gente vai ver daqui a pouquinho como que acontece esse ciclo da doença dentro da cultura da soja. Então, esse fungo, né, se a gente for observar os sintomas lá na lavoura, como que eles são quando a gente faz um monitoramento de lavoura em uma área que tem a ocorrência do mofo branco. Então, se eu olhar de longe, eu vou perceber aí que tem algumas plantas que estão aí com um aspecto diferenciado, plantas murchas ou já com as folhas secas. Então, de longe, eu vou ver uma ou mais plantas atacadas em uma região meio que formando uma reboleira, em uma região concentrada. E aí, na parte aérea, o que eu vejo? Né? Folhas ou murchas ou perdendo ali a sua turgidez, né? Por quê? Porque não está chegando água nesses tecidos, porque o fungo, como a gente vai ver, ele vai atacar aí, ele pode atacar qualquer parte da planta, mas geralmente a doença ela acontece a partir ali do terço inferior, terço médio. Então, o comprometimento desses tecidos aqui da haste, né, vai fazer com que eu não consiga mais transportar água para a parte de cima da planta, causando assim a murcha e a seca das folhas, e assim também comprometendo o enchimento desses grãos dessa planta. Então, aqui a gente tem os fotos do sintoma da doença, então um pouquinho mais avançado, a gente já tem a perda das folhas dessa planta, a gente já tem a seca desse tecido que foi apodrecido pelo fungo, né? A gente tem aqui um pouco ainda a formação de micélio, e esse micélio já passou para a sua fase final do ciclo, que é a formação dos escleródios, né? Que a gente pode ver com mais clareza aqui nessa terceira foto. Na parte da planta em que houve a formação do micélio, a parte atacada pelo fungo, a gente teve aqui a formação de diversos escleródios na superfície dessa planta. Aqui, então, para a gente detalhar como que acontece esse ciclo da doença dentro da minha lavoura de soja, né? Então, se eu tenho uma área em que eu sei, através do histórico dessa área, que tem ocorrência de inóculo de mofo branco, né? Então, eu tenho ali a informação de que realmente tem inóculo da doença. A partir disso, como que se desenvolve a doença? Então, em condições, como eu falei, de temperaturas mais amenas, entre 10 e 20 graus, e também em condições de umidade relativa mais elevada, proporcionado por períodos mais longos de chuva, que vão ocasionar essas condições, então, favoráveis para o desenvolvimento da doença. Temperatura amena, umidade relativa mais elevada. Então, quando eu tenho essas condições, o que vai acontecer? O escleródio ele vai germinar, né? E o escleródio ele pode germinar de duas maneiras. Aqui nesse esquema a gente vai ver a germinação que se forma o apotécio, né? Então, é a germinação carpogênica, que é a principal responsável
por causar as epidemias de mofo branco nas lavouras, né? Então, essa germinação ela vai levar à formação, a partir do escleródio, do apotécio, e aqui em cima, nessa parte aqui de cima do apotécio, né, a gente tem a formação dos esporos, que são chamados de ascósporos, né? Eles são os principais responsáveis. Uma vez que liberados, né, eles vão ser carregados pelo vento e atingir o hospedeiro, que no caso é a soja. Então, esses esporos, eles são ejetados, eles são liberados devido a mudanças de temperatura e de pressão, né? Aqui tem uma imagem do detalhe desses esporos. Tem trabalhos que mostram que podem ser liberados até 1.600 ascósporos por hora. Eles são liberados aí por um período de alguns dias a partir de cada um desses apotécios. E se esse esporo ele conseguir atingir o alvo, né? O alvo qual que é? É a soja no seu período reprodutivo, né? Esse esporo, para ele começar a doença, ele precisa de uma fonte de energia. E essa fonte de energia vem a partir ali dos açúcares, principalmente, que estão compondo ali as pétalas, né, das flores da soja. Então, esse tecido das pétalas em senescência, que vai ser formado a partir do R1, né, vai ser a fonte inicial de energia que os ascósporos precisam para iniciar a doença. Então, a gente tem a formação aí de diversas, de muitas, né, flores na soja. As sojas em determinadas têm um período longo de floração. Então, esse período vai ser o período crítico. Por quê? Porque é onde eu tenho tecido mais sensível para a ocorrência do começo da doença do mofo branco na cultura da soja. Então, a partir da entrada do mofo branco pelo tecido da pétala senescente, né? Esse tecido ele pode ficar ali aderido junto com as flores, né? Onde ela é formada. Ele pode cair sobre uma folha, ele pode ficar ali aderido na axila juntamente com a haste. Então, em qualquer um desses locais em que ficar essa pétala senescente, pode ocorrer a chegada de um desses esporos para começar a doença. E a partir daí, então, né, como eu falei para vocês, o mofo branco, né, esclerotínia, ela é um fungo necrotrófico, então ela produz uma série de toxinas e de enzimas que vão matar o tecido, né, e matam muito rápido. Uma dessas toxinas é o ácido oxálico, né, e ele é bastante conhecido aí por causar esse efeito. Então, vai causar o quê? Uma podridão dos tecidos, né, uma morte desses tecidos. E após essa morte, o fungo vai formar, então, esse micélio esbranquiçado, que é o que dá nome da doença de podridão branca ou mofo branco, né? Isso porque forma esse micélio bastante denso, parece um algodão branco recobrindo as partes da planta atacada. Aproximadamente aí 7 a 10 dias após a formação desse micélio, após essa colonização desses tecidos, a gente vai ter a formação dos escleródios, né? Então, esse micélio, ele se condensa, né? Essas hifas, elas se juntam de uma maneira muito agregada, e aí vai haver uma melanização, né? Essa formação dessa camada preta ao redor do micélio, então, né, cobrindo esse micélio, é uma camada, então, de melanina, que vai fornecer proteção para essa estrutura de resistência, né? Então, aonde houve a formação do micélio, o ataque da doença na planta, ou seja, na haste, seja nas vagens, vai haver a formação de escleródios nesse tecido atacado. Então,
Isso aqui é um ciclo da doença. Começou lá com escleródio e novamente volta para o escleródio. Como eu falei, esses escleródios ou vão ser carregados juntamente no processo de colheita, ou então eles vão permanecer na minha área de lavoura. Dando um zoom nessa última foto aqui, que eu tirei de uma área bastante afetada pela doença, na penúltima safra, a gente pode ver um grande número de escleródios. Coloquei uma setinha aqui nos escleródios que eu consegui identificar e eu contei um pouco mais de 20 escleródios aí dentro dessa área bastante pequena. Então, mostrando que o potencial tanto de causar dano na planta quanto de gerar um banco maior de inóculo na área dessa doença é bastante grande. Então, pessoal, como eu falei, fechando esse um ciclo, né? Então, só voltando aqui, como eu falei, a doença ela vai completar um ciclo desse dentro de uma safra da soja, um ciclo da soja, né? Não ocorre a formação de escleródios, esse escleródio novamente germina, infecta outras plantas dentro da mesma safra. Esses escleródios gerados nessa safra vão colonizar o próximo hospedeiro que for plantado nessa área. Por exemplo, se entrar uma cultura do feijão nessa área, essa cultura ela pode ser atacada por esses escleródios que foram formados dentro do ciclo da soja. E aí eu falei para vocês também que esse escleródio ele pode germinar de duas maneiras, né? A germinação carpogênica, né? Ela vai levar à formação do apotécio a partir do escleródio, que é o que a gente viu naquele ciclo lá, que é o principal responsável por causar as epidemias. Por quê? Porque são produzidos esporos, né? E os esporos, por serem muito pequenos e muito numerosos, são facilmente carregados pelo vento e podem atingir uma área de alguns metros aí, se a gente pensar nessa liberação dentro de uma lavoura de soja. Já a germinação miceliogênica forma micélio, né? Então, se o escleródio germinar formando micélio, esse micélio ele só vai conseguir atacar uma planta se houver contato com qualquer parte da planta, né? Então, isso é mais comum em culturas, ou quando eu tenho o acamamento, né, das plantas, por exemplo, de soja ou de feijão, mas essa germinação miceliogênica, ela não vai causar um dano, um potencial tão grande quanto a formação de apotécios e de esporos, que podem ser carregados pelo vento e atingir aí áreas bem maiores comparado com o contato do micélio. Bom, e antes de a gente começar a falar realmente sobre as estratégias de manejo, o primeiro ponto para a gente fazer um manejo assertivo de qualquer doença é conhecer a doença, saber identificar a doença. E eu vejo em muitos lugares as pessoas têm realmente dificuldade de identificar as estruturas do mofo branco. Para isso, eu trouxe essas imagens aqui para vocês. E eu já vou passar aqui o título desse slide como erros de diagnose. Então, atenção! O primeiro passo para a gente fazer um bom manejo de uma doença é saber fazer a identificação correta dela, né? Uma diagnose correta. E o que isso leva a gente a perceber, né? A identificação das estruturas que a gente chama de apotécio, da esclerotínia, né, do fungo causador do mofo branco, né, são estruturas bastante pequenas, e se a gente não souber identificar, a gente pode estar fazendo aí, tirando conclusões errôneas a partir de um erro de identificação dessas estruturas. Então, aqui do lado esquerdo da tela, a gente tem 4 imagens de fungos, mas que são fungos decompositores aí de matéria orgânica que a gente encontra com frequência em áreas de lavoura. Esse primeiro aqui da parte superior, no canto esquerdo, bastante comum, conhecido como ninho de passarinho e outros
As outras três são três tipos de cogumelos também bem facilmente encontrados nas áreas de lavoura. Já do lado direito, né, como está identificado aqui, a gente tem os apotécios, imagens diferentes de apotécios, né, mostrando que eles podem ter tamanhos diferentes, né, diâmetro aqui dessa parte superior, ela forma como se fosse uma tacinha, então, da parte superior dessa tacinha, então a gente pode ter tamanhos um pouco diferenciados, né? Essa parte aqui que é a estipe, que vai ligar o escleródio a essa parte superior da tacinha, onde são formados os esporos, né? O tamanho dela pode ser diferenciado, porque muitas vezes esse escleródio não está na superfície, né? Ele está um pouco enterrado, então, mesmo assim, até certa profundidade, o escleródio ele consegue germinar e emitir esse apotécio, né? A parte ali dos esporos ficar para fora da superfície do solo, causando assim, né? Podendo causar liberação dos esporos e infecção. Né? Então, caso você encontre qualquer tipo dessas estruturas e esteja na dúvida sobre a identificação, é ou não é um apotécio de mofo branco, né? A dica é que você, com cuidado, com auxílio de um canivete, retire essa estrutura do solo e observe se na base dela a gente tem um escleródio, né? Se esse apotécio está realmente saindo a partir de um escleródio, aí você confirma, então, que se trata realmente de esclerotínia, o fungo causador do mofo branco. Então, o primeiro ponto é realmente a correta identificação das estruturas do patógeno na sua lavoura. Bom, então, para que ocorra o mofo branco, para que ocorra a doença, a gente precisa, primeiramente, da ocorrência do patógeno, como a gente já viu, né? Através ou dos escleróides, ou a gente vai ver também a presença do mofo branco de outra forma nas sementes, a semente como uma via de entrada desse patógeno nas lavouras. Então, tendo a presença do patógeno, a presença da planta hospedeira, que no caso aqui o nosso assunto de hoje é a cultura da soja, no seu período crítico, que é a partir do R1, a partir da formação da primeira flor na soja, né? E tendo as condições ambientais favoráveis, temperaturas amenas, umidade relativa mais alta, a gente vai ter a formação das estruturas, né? A partir dos escleróides formando os apotécios e os ascósporos que vão, no período de florescimento da soja, a partir do florescimento da soja, serem responsáveis aí por iniciar a doença nas áreas de lavoura. Então, tendo condição ambiental, patógeno e hospedeiro suscetível, a gente vai ter aí o triângulo da doença se fechando para iniciar aí uma possível epidemia de mofo branco, principalmente quando a gente tem no período reprodutivo da soja diversos fatores, né? Dias mais nublados que vão levar a esse alongamento do ciclo vegetativo, muita produção de folha, né? Então a gente vai ter plantas mais adensadas, formando também um clima mais favorável lá no bacheiro da soja, lá próximo ao solo, que é onde estão essas estruturas do mofo branco. Então, ali a gente vai ter a formação realmente desse microclima bastante favorável para o início do começo da ocorrência da doença. E aí, o segredo, né, para o controle de sucesso, para o manejo de sucesso do mofo branco, é realmente a gente realizar um manejo integrado. O que isso quer dizer? A gente não confiar somente na aplicação do fungicida, não confiar somente na aplicação do produto biológico, não confiar somente na escolha de uma cultivar ou de uma população que você vai adotar na sua lavoura, né? Que você vai plantar. Então,
o sucesso ele está ligado ao maior número de estratégias que a gente pode adotar para fazer o manejo dessa doença. Então, nesse esqueminha aqui eu coloquei como as principais. O controle cultural, que a gente vai ver quais são as estratégias, o controle biológico, né, através dos agentes aí, fungos e bactérias que vão ser responsáveis por reduzir a quantidade de escleróides, como a gente vai ver, e por fim o controle químico. Cada um tem o seu momento de ser utilizado e o sucesso está atrelado ao uso dessas estratégias em conjunto. Então, começando pelo controle cultural, pensando que a principal estratégia é a gente, primeiro, evitar de que a gente tenha doença na nossa lavoura. Então, considerando aí áreas em que a gente ainda não tem a ocorrência de mofo branco, ou que tem em níveis bastante baixos, o que a gente tem que fazer? Evitar de inserir essa doença realmente na nossa lavoura, né? Visto que os potenciais de dano são bastante elevados. Então, o nosso primeiro objetivo é realmente fazer com que a gente não insira inóculo da doença na nossa lavoura. E a principal porta de entrada são através das sementes. Isso porque os escleródios eles podem ser carregados junto com as sementes no processo de colheita, né? Mas além da presença de escleródios junto num lote de sementes, que, aliás, né, existe uma medida regulamentada de que a presença de escleródios vai fazer com que a gente possa recusar um lote de sementes, o fungo ele pode também estar de uma maneira mais silenciosa nesse lote de sementes, que é através de micélio dormente. Então, a olho nu, eu não consigo visualizar essas estruturas, né? Isso falando aqui das sementes de soja, né? Como o mofo branco, ele tem inúmeras espécies hospedeiras, esse inóculo ele pode estar vindo também junto com sementes dessas plantas hospedeiras. Na região sul do Brasil, por exemplo, o nabo forrageiro é bastante utilizado como cultura de cobertura após a soja e antes do plantio do trigo. Então, a gente pode ver nessa imagem aqui sementes de nabo e no meio dessas sementes a gente tem a presença de alguns escleródios do mofo branco. Então, a introdução ela pode ser através da semente de soja ou de qualquer outra planta que seja também uma planta hospedeira do mofo branco. E aí, pessoal, quando o mofo ele está em formato de micélio dormente nas sementes, é necessário que a gente faça alguns testes para averiguar a qualidade sanitária dessa semente, né? Então, existem testes mais específicos para essa detecção do mofo branco, né? Na qual a gente vai ver, então, aqui nessa imagem de cima, a partir de sementes que tinham a presença do micélio dormente, do mofo, a gente vai ver a formação em um teste aqui de papel filtro, da formação desse micélio e posterior formação de escleródios. Então, a partir de sementes que têm a presença de micélio dormente, se eu plantar essa semente na minha lavoura, pode levar à formação de escleródios na minha lavoura, além de que essa semente provavelmente não vai germinar, né? E o outro teste aqui nessas plaquinhas arroxeadas é o teste de Neon, no qual a gente tem ali um meio de cultura específico para detectar o mofo branco, né? Como eu falei para vocês, a esclerotina, ela produz o ácido oxálico e quando ela libera essa toxina, esse ácido, muda a cor desse meio roxeado. Então, essas sementes ao redor aqui que tem esse halo amarelado, é porque a partir delas, então, cresceu um mofo branco, né? Esclerotina. Então, houve a presença de mofo branco aí, através de micélio dormente, nessas sementes em que eu tenho esse halo de coloração neon. Então, a semente como uma das principais fontes da gente fazer a introdução do mofo branco em uma área. E aqui mostrando uma foto aérea de uma área em que a gente tem
alta presença de inóculo do mofo branco que não foi corretamente manejado, e aqui vocês podem observar que a disseminação, a distribuição do inóculo nessa área com alta incidência de mofo branco acompanhou os rastros aí dos equipamentos, aí dos implementos que circulam nessa gleba. Então, mostrando que houve aí a distribuição desse inóculo ao longo aí do caminhamento do maquinário dentro dessa lavoura. Então, mostrando também, como eu falei, no processo de colheita, as máquinas elas podem carregar também esses escleródios. Então, é importante também que para evitar de disseminar, de distribuir esse inóculo nas áreas, caso a gente tenha um mofo concentrado em alguma área, ela seja colhida por último, para que eu não carregue o inóculo daquela área mais infestada para uma área que ainda está livre da doença. Agora, pensando em uma área em que eu já tenho a presença da doença, quais que vão ser as nossas estratégias? Primeiramente, né, sabendo que é praticamente impossível de se eliminar 100% essa doença de uma área, devido à dificuldade de eliminação das estruturas de resistência e da grande gama de hospedeiros desse patógeno, então a gente tem que conviver com esse problema e fazer com que ele cause o menor nível de dano possível para a nossa cultura ou para as nossas culturas de interesse, né? Então, nosso principal objetivo aqui, um deles é reduzir essa quantidade de inóculo que eu tenho na minha área, ou seja, diminuir a quantidade de escleródios viáveis que eu tenho na minha área. E aí, como que a gente pode fazer isso? Esse trabalho aqui do Brustolin, ele mostra para a gente que um escleródio, se ele for mantido na superfície do solo por um período de tempo, isso para um estudo que foi feito sem enterrar esses escleródios, a gente observa que a viabilidade desses escleródios vai caindo ao longo do tempo. E aí, chega lá em 12 meses, em um ano, a gente vê que ela chega a zero, ou seja, né, a gente perde aí toda a viabilidade desses escleródios, né? Como eu falei, existem trabalhos que mostram que esse tempo é maior, logicamente que depende da condição em que esse escleródio está. Se o escleródio estiver na superfície do solo, a viabilidade dele ao longo do tempo vai ser menor, né? Ele vai perder essa viabilidade mais rápido. Se esse escleródio for enterrado em algum processo aí, alguma ação nessa lavoura, ele for enterrado, essa viabilidade ela pode se estender mais. Lógico que depende das condições que a gente tem, de umidade, de temperatura, das culturas que vão nessa área, mas só para a gente entender que essa viabilidade, ao longo do tempo, ela vai sendo perdida. Sabendo disso, se por um período de tempo eu não colocar nenhuma cultura que seja atacada pela doença nessa área, né, eu não vou ter o aumento do inóculo e, além disso, a tendência é que essa viabilidade ela vá sendo reduzida ao longo desse tempo, né? Então, uma das principais estratégias é a gente fazer a rotação de culturas com espécies que não são hospedeiras, ou seja, as gramíneas. Então, se ao invés de eu colocar uma cultura que seja atacada pela doença, eu colocar uma gramínea que não é atacada, né, o mofo ele não vai conseguir se multiplicar e aumentar esse inóculo, e ao longo do tempo essa viabilidade do inóculo também vai decrescendo. Então, o fato da gente fazer rotação de culturas com espécies de gramíneas, e aí dependendo da região aí que você faz o seu plantio da soja, da sua região, a gente vai ter algumas espécies diferentes, mas adaptadas a cada uma das regiões, mas aqui na região do Campo das Vertentes e sul de Minas Gerais,
onde eu me encontro, né, as espécies mais utilizadas são tanto o milho quanto o trigo, né, utilizadas aí nas safras de verão e de inverno para fazer a rotação de culturas em áreas em que a gente tem alta incidência de mofo branco. Que uma imagem de soja plantada sobre uma palhada, né? Então, como que essa palhada ela vai agir para a gente reduzir o inóculo da doença? Primeiro, que eu não vou ter uma planta hospedeira quando eu tiver o plantio de alguma gramínea. Segundo, que essa palhada formada por gramíneas, por exemplo, o trigo, né? O trigo ele é plantado em um espaçamento mais curto. Isso vai propiciar aí uma palhada bastante uniforme, que vai formar uma barreira física, né? Essa barreira física, ela vai prejudicar a germinação do meu escleródio, porque além de temperatura amena, umidade relativa alta, os escleródios para germinarem também precisam de luz. Então, essa barreira física formada pela palhada da gramínea vai me propiciar ali uma dificuldade da passagem da luz, dificultando tanto a germinação desses escleródios, quanto aqui embaixo a liberação desses esporos. A gente pode ver aqui nessa imagem uma nuvem de esporos sendo liberada por diversos apotécios. Então, essa barreira de palhada também vai dificultar, né, a movimentação desses esporos para cima da soja e transporte deles pelo vento. Então, o primeiro fato é a barreira física que essa palhada de gramínea vai me trazer. A segunda é o fato de que, em um ambiente em que eu tenho uma palhada, isso vai favorecer também a manutenção de umidade, matéria orgânica, que vai favorecer o desenvolvimento de micro-organismos antagonistas, que aqui nesse caso, nessa imagem, a gente tem um tricoderma crescendo sobre restos culturais de milho em meio a uma lavoura de soja, né? Então, mostrando que, além disso, então, favorece o desenvolvimento de micro-organismos antagonistas do mofo branco. E aqui uma imagem que eu tirei recentemente nessa safrinha, lá na cidade de Machado, no sul de Minas, e que eu achei bastante interessante. Visitando a área de um produtor, eu vi dois cenários de alta infestação de mofo branco, né? Eu vou pedir que vocês olhem com atenção as duas imagens, tanto a da esquerda quanto a da direita, né? Se vocês observarem bem, deixa eu pegar minha canetinha aqui para riscar aqui e mostrar para vocês. Aqui a imagem da esquerda, olha a quantidade de escleródios que a gente tinha aqui nessa área que eu fotografei, né? As duas áreas em meio a lavouras de milho, né? Aqui eu tinha, então, uma quantidade bastante grande de apotécios formados a partir da germinação dos escleródios, né? E aí eu fui para uma outra área que eu encontrei também alguns poucos escleródios germinados e, além disso, muitos escleródios não germinados, né? Então, tinha uma quantidade muito menor de apotécios e o tamanho do apotécio muito reduzido em comparação à foto aqui da esquerda, né? E aí, se vocês me perguntarem qual que era a diferença dessas duas áreas, era o mesmo milho. Eu visitei isso aqui no mesmo dia, em questão de horas, essas duas áreas, e a diferença dessas duas áreas aqui, dando ênfase ao tamanho dos apotécios formados nessa área aqui da esquerda, a única diferença entre essas duas áreas era que essa área da esquerda era um milho irrigado e a outra área era um milho de sequeiro, não irrigado, né? Então, mostrando realmente que, para haver a germinação
do escleródio, eu não preciso a presença de nenhuma planta hospedeiro, não preciso ter a presença da soja, não preciso ter a presença da flor da soja para que o escleródio germine, né? Eu preciso de temperatura amena, que eu tenho na safrinha, e neste caso aqui da esquerda, uma maior umidade, né? Por isso que eu tinha tantos escleródios germinados formando os apotécios, né? Então, um ambiente em que eu tinha muito mais umidade que esse ambiente da direita, eu tinha muito mais escleródios germinados. E isso, em termos de manejo do mofo branco, um cenário em que eu tenha presença de umidade suficiente para que esses escleródios germinem, isso é favorável para mim. Por quê? Esse escleródio germinou, está gastando as suas reservas, vai formar os apotécios, vai formar os esporos, e esses esporos não vão encontrar uma planta hospedeira para atacar aqui no meio desse milho, né? Porque o milho não vai ser atacado pela doença. Então, esses escleródios, esse banco de escleródios vai sendo reduzido porque eu dei condições ambientais para ele ocorrer esse processo aí de germinação, umidade que veio da irrigação e uma temperatura mais amena aí que a gente observa na safrinha. Ainda falando sobre controle cultural, né, em áreas em que eu tenho a presença do mofo, antes mesmo da cultura da soja ir para a lavoura, né, a gente tem que pensar na escolha tanto do cultivar ou dos cultivares que a gente vai utilizar, da população desses materiais, né? A população recomendada ou populações um pouco abaixo da recomendada, e também a questão do espaçamento entre linhas. Todas essas questões estão relacionadas ao quê? Eu ter ali na minha lavoura uma menor densidade de plantio, um ambiente mais aerado, um ambiente em que eu desfavoreça a formação daquele microclima muito úmido, né, que vai favorecer a ocorrência do mofo branco. Então, um ambiente em que eu tenho aí menos condições favoráveis para o desenvolvimento da doença. E isso vai estar relacionado, antes mesmo do plantio, à escolha do material e também à densidade de plantio da minha lavoura. Então, resumidamente aqui da parte de controle cultural, a gente vai ter, então, em áreas em que eu já tenho a presença desse inóculo, se eu tiver as condições favoráveis para a germinação e formação desses apotécios, né, vai ocorrer a doença e lá no final, pós-colheita, eu vou ter mais escleródios na minha área de lavoura, né? O que eu posso fazer? Pensando tanto em reduzir esse inóculo e evitar a entrada dessa doença, né? Então, eu vou reduzir tanto as condições favoráveis para que essa doença se desenvolva, pensando ali na população, na escolha da arquitetura dos cultivares que eu vou utilizar, quanto reduzir o banco de inóculo quando a gente fala tanto da presença de palhada, mas principalmente da rotação de culturas utilizando espécies não hospedeiras, as gramíneas. Então, esse manejo, pensando no controle cultural, ele é feito realmente ao longo do manejo do sistema de produção, e não somente dentro da cultura da soja, né? Então, quando eu ao invés de plantar soja, eu planto uma cultura não hospedeira, eu estou fazendo esse manejo cultural visando na redução do inóculo do mofo branco. Passando agora para o controle biológico, né? Então, a gente vai falar sobre o uso de fungicidas microbiológicos à base de micro-organismos, fungos e também as bactérias, né? Quando a gente fala de produtos biológicos, eles são registrados para alvos. Os alvos são os patógenos. Então, aqui no caso, para a esclerotina e esclerotiorum, a gente vai ter 66 produtos registrados lá no sistema do Agrofit, do Ministério da Agricultura. Dentro dos fungos, a gente vai ter 3 espécies de tricoderma, e dentro das bactérias, a gente vai ter, nesses produtos, 4 espécies de
bacilos, né? Então, esses produtos registrados, eles são formulados ou com um desses organismos isoladamente, ou então com a associação de 2 ou mais desses organismos que são utilizados para o controle de mofo branco. Quando a gente fala do controle biológico de mofo branco, qual que é o nosso objetivo? Né? Nosso objetivo é reduzir a quantidade de escleródios viáveis na área. Isso porque a gente sabe que esses micro-organismos, eles conseguem, através das suas estratégias aí de sobrevivência, dos seus modos de atuação, principalmente falando aqui das espécies de tricoderma, que são muito estudadas, nesse caso, para o controle do mofo branco. O tricoderma, ele é um fungo que ele consegue crescer e utilizar as reservas do escleródio como alimento, né? Então, ele utiliza ali o escleródio como alimento e, fazendo isso, como a gente pode ver, ele acaba utilizando o escleródio como alimento e cresce sobre o escleródio. Então, através desse modo de ação do tricoderma, que é o parasitismo, ele é um fungo que parasita outro fungo, então ele é um micoparasita, né? Ele vai fazer com que esses escleródios parasitados sejam inviabilizados. Então, esses escleródios, eles ou têm dificuldade para germinar ou não conseguem mais germinar. Então, inviabilizando e reduzindo o inóculo na minha área. Aqui a gente tem também, do lado mais esquerdo acima, um escleródio coberto por exudados bacterianos, né, mostrando ali a presença de bactérias, como, por exemplo, o caso de bacilos, que também são registrados para o controle do mofo branco. Não são tão estudados os mecanismos que bacilos utiliza para fazer esse controle, mas a gente vê que bacilos também têm diversas estratégias de modo de ação para fazer o controle de doenças, entre elas a composição aí de diferentes compostos antimicrobianos, então que vão dificultar ali o crescimento de outros organismos como o mofo branco. Então, quando a gente fala do controle biológico, né, a gente tem esse trabalho aqui que fez uma meta-análise de resultados de uso de tricoderma, de bacilos e de produtos contendo tanto tricoderma quanto bacilos de 2013 a 2019, né, 19-20, safra 19-20, e o que esse trabalho concluiu? Quais são as principais conclusões? Primeiro, que bacilos conseguem reduzir a germinação de escleródios em média 10,6%, enquanto bacilos reduz um pouquinho menos, 8,6%, e produtos contendo a mistura dos dois, 7%. Então, de uma maneira geral, esses produtos biológicos analisados, eles conseguem reduzir a germinação carpogênica, que vai formar o apotécio, em média 9%, né? Esse trabalho ele também analisou essa atuação dos micro-organismos em diferentes condições, tanto de temperatura quanto de umidade e precipitação, né? No caso da precipitação. E o que eles observaram é que a ação desses micro-organismos ela foi prejudicada quando houve tanto temperaturas mais elevadas, superiores a 27 graus, temperaturas médias, né, quanto precipitações também mais elevadas, acima de 250 milímetros. Então, nessas condições, houve uma redução da atividade de redução de germinação desses micro-organismos, mas de uma maneira geral, então, a gente tem que, em média, esses micro-organismos conseguem reduzir a germinação dos escleródios em 9%. E aqui mostrando um outro resultado também, que é da rede de ensaios da Embrapa do último ano, com diferentes produtos contendo tanto tricoderma quanto bacilos, a gente pode ver que também os produtos, eles têm porcentagens de controle diferente, então reduzem a germinação
em valores aqui diferentes, variando de 20% até 40%, dependendo do micro-organismo do produto, e inviabilizando também esses escleróides em porcentagens diferentes, né? Como a gente está falando de micro-organismos, a atuação desses produtos vai depender de uma série de fatores, né? Então, resumidamente, quando a gente fala de controle biológico para o mofo branco, a gente tem que ter ciência de que o alvo são os escleródios. Se eu tenho uma área infestada, os escleródios vão permanecer naquela área durante todo o meu ano. Então, se o alvo é o escleróide, o alvo está lá durante todo o ano, eu posso atacar esse alvo utilizando o controle biológico durante todo o ano, desde que eu tenha condições ambientais, né, condições favoráveis para fazer a aplicação desses produtos e eles terem uma ação, uma eficácia satisfatória no meu ambiente. Né? Então, eu tenho uma área infestada. Quando que eu faço controle biológico? Né? A gente preconiza a utilização desses produtos biológicos, tanto no período vegetativo da soja, aplicações ali entre V2 e V4, ou V2 e V4, e também após a colheita dessa soja. Então, no momento pós-colheita, se eu tiver condições de temperatura e umidade, né, que vão favorecer aí o desenvolvimento desses micro-organismos. E a partir também desse momento de colheita, na minha cultura de segunda safra, né, ou na cultura de cobertura, ou na cultura de inverno que foi instalada. Então, se preconiza a utilização de biológico no vegetativo ou pós-colheita segunda safra, sabendo que o problema, o alvo, está lá na minha área durante todos os dias do ano. Então, quanto mais aplicações eu fizer, cada uma dessas aplicações, se elas forem feitas aqui se respeitando esses pontos de atenção para a aplicação de produtos biológicos, né, eu vou ter uma ação ali ao longo do ano, reduzindo esse inóculo, né, reduzindo a viabilidade desses escleródios ao longo do ano. Então, quando eu plantar a minha próxima cultura sensível, eu vou ter reduzido aí um número de escleródios através da utilização desses produtos biológicos no manejo do meu sistema de produção, e não somente dentro do manejo dentro da cultura da soja. Passando agora para o controle químico, diferentemente do biológico, que o alvo é o escleródio, no controle químico, como eu falei para vocês, né, o período mais sensível da planta de soja é a partir do seu florescimento, então a partir do estágio R1. Então, é a partir desse período que a gente deve proteger a nossa planta de soja. Através da utilização, então, de fungicidas de parte aérea. E aí me vem 3 perguntas sobre essa estratégia. Quando realizar a aplicação? Qual fungicida eu devo utilizar? E quantas aplicações eu devo realizar? Então, vou mostrar alguns resultados e algumas informações aqui para vocês, para a gente responder essa pergunta, começando por um ensaio que a gente realizou na nossa área experimental, no qual a gente testou diferentes números de aplicações e momentos de aplicações. Então, a gente teve a testemunha sem nenhuma aplicação, plantas que tiveram apenas uma aplicação para mofo branco e o restante do manejo todo igual para os demais tratamentos. Então, se eu fizer apenas uma aplicação visando o controle do mofo branco, em R1, ou seja, quando eu ver a minha primeira flor, né, eu vou ter uma produtividade aqui, no caso, a gente teve de 85,2 sacos. Se eu esperar para fazer apenas uma entrada com produto específico para mofo em R2, aqui nesse ensaio teve uma diferença de uma semana entre a aplicação do R1 e do R2,
a gente já tem uma perda de produtividade que não foi detectada aqui pelo teste estatístico, né? As duas médias estão com a mesma cor, né? Agora, se eu fizer 2 aplicações, então se a minha primeira entrada for quando eu tiver a primeira flor, e se eu fizer uma reentrada após 7 dias, eu tenho a minha produtividade mais elevada. Comparado a apenas uma aplicação em R1, sem essa reentrada aos mais 7 dias, eu tenho aí uma perda de produtividade de quase 8 sacos, né? Se eu comparar essa aplicação com uma aplicação apenas em R2, essa perda é muito maior. E também, quando eu faço 2 aplicações, mas com a reentrada aos 14 dias, né? Isso por quê? Mostrar para vocês que é importante que a gente faça a primeira entrada no momento da primeira flor, ou até anteceder um pouquinho esse momento, pré-R1, né? E que seja feita essa segunda entrada com um intervalo de, no máximo, 10 dias da primeira. Que a gente não deixe essa segunda entrada, como aqui neste último tratamento, para um período maior aí de 10 dias. Aqui chegando a 14 dias, foi igual como se eu tivesse feito somente uma entrada em R1 ou R2. Então, mostrando que, primeiro, esse momento da primeira entrada em R1 ou precedendo um pouquinho R1 é muito importante, e segundo que a reentrada em um intervalo de 7 a 10 dias também é muito importante para a manutenção da produtividade. E aí, quais são os produtos que a gente tem disponíveis no mercado hoje para o controle de mofo branco? Fiz uma pesquisa lá no Agrofit e a resposta foi essa daqui. A gente tem 70 produtos comerciais, do quais 5 deles são registrados para o tratamento de sementes, né? Então, quando a gente fala daquele micélio dormente nas sementes, o tratamento aqui utilizando esses produtos, principalmente tiofanato metílico, fluazinam, por exemplo, vão ser ativos que podem ser utilizados para o tratamento dessa semente. A gente tem, então, 70 produtos comerciais no total, 17 grupos químicos e 21 ingredientes ativos. E 49% desses produtos, quase metade deles, ou são fluazinam, ou tem fluazinam na composição. Então, mostrando que, quando a gente fala do controle de mofo, a gente tem essa especificidade de alguns ativos mais voltados para o controle da doença, e também tem esse momento, esse timing de posicionamento desses produtos, também bastante específico e essencial para o sucesso no controle da doença, comparado aí a manchas, a ferrugem, às outras doenças que acometem a soja. Então, esse é um dos pontos cruciais para o manejo da doença, porque vai se diferenciar um pouquinho dos momentos de entrada de doenças foliares, como as manchas e a ferrugem, esse intervalo de reentrada mais curto no início do período reprodutivo. Falando um pouquinho dos ativos, dos produtos, a última rede de ensaios da Embrapa mostrou para a gente que a gente tem produtos aí variando tanto em eficácia quanto em produtividade. Aqui a coloração vai indicar para a gente quais são os melhores em termos de controle. A gente tem aqui com o maior nível de controle de 81% nessa safra de 22-23, o spot, né, que é composto por dimoxistrobina com boscalida, outros produtos em classes mais intermediárias aí, variando entre 60% e 50%, então com valores um pouco mais baixos, né? Então a gente tem aí entre os principais ativos utilizados para o controle do mofo branco a dimoxistrobina juntamente com a boscalida, o fluazinam, que eu já comentei também que está numa grande número de produtos, a proximidona e alguns ativos aí mais recentemente utilizados também, que é o caso do fluopiram. Aqui nesse trabalho foi utilizado também o lactofen, que é um herbicida, né? Mas, diferente do fungicida, dos fungicidas que foram aplicados no reprodutivo com uma reentrada de 7 a 10 dias após a primeira entrada,
o herbicida ele foi aplicado lá no período vegetativo da soja, com o objetivo de reduzir o porte da planta e estudar esse efeito na redução da doença. Então, foi feito somente o lactofen, que não mostrou aí uma boa eficácia de controle nem manutenção da produtividade, e o lactofen no vegetativo, mais o uso das duas últimas linhas aqui, proximidona ou fluazinam, que no caso aqui do fluazinam, mais o uso do lactofen no vegetativo, até que trouxe um controle de doença bastante interessante. Então, aqui se avalia o quanto controlou a doença, o quanto eu evitei a perda de produtividade, então, quanto menos eu perco produtividade para a doença, é melhor. E a terceira, a última coluna colorida aqui, no caso, é o quanto eu reduzi a produção de escleródios, né? Então, mesmo que eu tenha controle químico, né, eu vou ter um número de escleródios produzido. E aqui a gente observa que a dimoxistrobina com a boscalida, ela tem o melhor controle da doença, menor perda de produtividade, né, a maior produtividade do ensaio, e na última coluna aqui foi o fungicida que mais reduziu a formação de escleródios, né? E aí, fazendo uma análise, eu fiz uma análise dos últimos 3 anos desse ensaio da Embrapa, né, baseado nesse efeito de quanto reduziu a formação dos escleródios. E aí, analisando os 3 principais produtos que mais reduziram a formação dos escleródios, que é uma informação muito importante para a gente não quer perder produtividade, mas a gente também não quer produzir mais escleródios para a nossa área, aumentar o nosso banco de inóculo, né? Então, esses 3 principais produtos que, ao longo desses últimos 3 anos, produziram menos escleródios, foram os produtos que, em média, controlaram 70% da doença, estão entre os produtos aqui que estão entre os melhores nesse ano também, né? São coincidentes aí, então controlaram, em média, 70% da doença, com uma redução média de escleródio nesses 3 últimos anos de 58%, então uma redução bastante significativa. E em termos de perda de produtividade, geraram uma perda aí de, em média, 3,5% de produtividade, enquanto que a média de perda de produtividade da testemunha, que eu não fiz nada, foi de 23%, então uma perda de produtividade também bastante reduzida, com um efeito bastante interessante de gerar menos escleródios para o banco de inóculo da minha área. Então, mostrando aí quais são os principais ativos utilizados para o controle químico. E aí, pessoal, chegando aqui ao fim da nossa apresentação, fazendo um resumo agora das estratégias de controle químico. Sabendo que eu tenho um histórico de doença na minha área, sabendo que ocorreram condições favoráveis para o desenvolvimento da doença no período reprodutivo da soja, houve a formação dos apotécios, né? Então, o momento de controle químico é quando eu tenho o surgimento das flores, né? Então, quando que vai ser? R1 ou precedendo um pouquinho R1, com uma segunda entrada de 7 a 10 dias após a primeira, né? Então, isso com o objetivo tanto de reduzir a taxa de infecção, por quê? Porque eu estou protegendo essa planta no momento em que vai haver a liberação desses ascósporos que vão infectar a soja a partir do tecido senescido das pétalas. Então, o meu objetivo aqui com o controle químico é proteger a planta, né, em um primeiro momento, né, o principal objetivo é proteger a planta, né, para reduzir essa taxa de infecção da doença. Aqui também, para ressaltar, a gente pode utilizar os químicos, como eu citei, no tratamento de sementes, quando eu tenho a presença daquele micélio dormente, e aí a gente vai ter também alguns ativos específicos que têm ação sobre o mofo branco desta maneira. Não é ação sobre o escleródio, é ação sobre o micélio dormente. Para concluir, então,
O alvo do controle químico vai ser o período crítico, o período mais sensível da soja, que é a partir da formação da primeira flor, e o momento desse timing de aplicação também vai coincidir com a formação da primeira flor, com uma reentrada de 7 a 10 dias após o RU. Então, agora, para finalizar, né, para contar os segredos que não são segredos para ninguém, para um manejo de sucesso do mofo branco, eu apontei aqui 5 importantes ações que a gente deve ter. Primeiramente, evitar tanto a entrada do inóculo na minha área, né, seja através de sementes, seja através de equipamentos, de maquinários que vão rodar na minha lavoura, mas evitar também o transporte desse inóculo dentro das minhas áreas, dentro das minhas glebas. Em segundo lugar, uma vez que a gente tem áreas em que ocorre a doença, né, a gente vai ter que conviver com esse problema, mas realizando o manejo integrado para que ele cause o menor prejuízo para a gente possível. Mas é uma questão de convivência, por quê? A erradicação, a eliminação total é muito difícil, para não dizer impossível. Então, é um manejo de convivência no qual a gente tenta, ao máximo, reduzir os danos através de adoção de algumas estratégias em conjunto. São elas, né? A utilização dos agentes de biocontrole, seja tricoderma, seja bacilos, no sistema de produção, não somente na cultura de interesse, não somente na cultura da soja. Vamos colocar biológicos em momentos em que eu tenho condições para esse organismo se desenvolver, tanto na cultura de interesse quanto nas outras culturas que estão sendo implantadas na minha área. O timing, né, de posicionamento do fungicida, muito importante. Às vezes, mais importante do que o produto é o processo, né? Então, acertar o momento exato em que eu devo fazer essa aplicação de fungicidas e proteger a minha lavoura, às vezes é mais importante do que qual produto eu vou utilizar, obviamente, dentro daquela gama de produtos mais específicos para o mofo, né? Então, o timing, o acertar esse momento R1 ou pré-R1 e fazer essa segunda entrada com um intervalo curto aí de 7 a 10 dias vai me garantir esse sucesso do controle químico dentro dessas estratégias de manejo. E por fim, mas não menos importante, realizar a rotação de culturas dessa minha área utilizando gramíneas, que são as plantas não hospedeiras que a gente tem para o mofo, e além disso fazendo um incremento de palhada que vai ser benéfica tanto para a ação do controle biológico, quanto uma forma aí de uma barreira física impedindo a ação dos escleródios que estão nesse solo, então formando realmente uma barreira física para a ação da germinação desses escleródios. Então, seriam essas os 5 tópicos principais que resumiriam essas estratégias, mas para mim o principal segredo é realmente adotar todas as estratégias possíveis e não somente confiar no aplicação de fungicida ou de biológico ou de qualquer estratégia isolada, né? Vamos adotar essas estratégias em conjunto, que a chance da gente ter esse sucesso e um menor nível de dano para a doença vai ser muito maior, com certeza. Que meu contato, caso alguém queira tirar alguma dúvida, em outro momento, eu fico à disposição e assim eu finalizo a minha apresentação. Pelo momento, pessoal no chat aí parabenizando, muito legal. Pessoal, eu só tenho alguns recados muito rápidos. A Bárbara vai reunir as principais perguntas para a gente começar o momento. E aí, quem entrou durante o nosso webinar, nós tivemos o primeiro momento, com esse conteúdo extremamente rico da Caroline, e agora nós vamos para uma discussão sobre o tema. Então, quem teve alguma dúvida de todo o assunto, sobre o controle biológico, químico, a fitopatologia da doença, enfim, fique à vontade, contextualize para a sua realidade, traga suas dúvidas, que nós vamos para o momento de bate-papo, tá? Nós vamos direcionar as perguntas e
contar aí com o apoio da Caroline nessa fase final aí do nosso webinar, tá bom? Enquanto a Bárbara está reunindo as primeiras perguntas, eu só queria passar realmente alguns recados muito rápidos. E aqui reforçando, né, o conceito Reagro aí de um ecossistema de educação para o agronegócio, com foco em transformar vidas, realmente gerar resultados financeiros das fazendas. Ele está pautado nesses 4 pilares aí da imagem, né? Um grande compromisso com a aplicabilidade, acho que vocês perceberam aqui hoje, a Caroline trazendo todo o conteúdo técnico, né, os conceitos, mas sempre mostrando foto de fazenda, casos reais, o que nós estamos fazendo hoje nos projetos. Então, esse compromisso com a aplicabilidade, mas valorizando a ciência, e sempre com a cultura de dados para tomada de decisão, que a gente quer preservar o foco no resultado do cliente, né? Então, esses têm sido os norteadores que têm nos trazido até aqui, não só na consultoria, mas também nos treinamentos, né? Onde a gente consegue replicar com a autoridade de quem tem feito isso em projetos. Tem sido aí a nossa busca há 20 anos, ok? Pessoal, algumas pessoas já perguntaram no chat, esse material, o webinar de hoje, em uma semana está disponível no YouTube, não só esse, mas tem materiais de todos os últimos webinars e mais uma vasta aí, um vasto material de aulas de degustação, cases de projetos, perguntas que o mercado geralmente faz com o apoio dos nossos especialistas. Então, hoje, quem quiser seguir o maior canal de conhecimento do agro brasileiro, fique à vontade, ao Reagro Agronegócio. Se você ativar lá as notificações, assim que postarmos os novos materiais, vocês ficam sabendo na íntegra, tá? E aqui, rapidamente, passando pelo nosso laboratório, 3R Lab. 3R Lab hoje com 3 unidades no Brasil, Goiânia, Lavras e Chapecó. Uma preocupação muito grande na acurácia, na agilidade da entrega das análises, mas focado aí no apoio aos técnicos e fazendas, produtores aí que queiram analisar os laudos, tomar decisões mais assertivas. Então, 3R, além do laboratório, tem um suporte também de especialistas muito grande nos seus bastidores. Para quem já colheu a safrinha e já está preparando para a próxima safra, fique à vontade para conhecer, né, o nosso portfólio de análise com a Luana. O link da Luana vai estar disponível aí no chat de vocês, e quem está participando do webinar tem uma condição especial para quem já é cliente, e para quem ainda não é cliente e realizar a primeira amostra, tem 50% de desconto no primeiro envio de amostra de solo, 3R aí pronto para atendê-los, ok? E agora, pessoal, as oportunidades do ensino, vocês viram aí a robustez, a profundidade que a gente leva para as fazendas e para a sala de aula. Então, nós temos aí oportunidades para técnicos, né, consultores, RTVs, pessoal das revendas, consultores autônomos, e soluções para produtores, o pessoal que está dentro da fazenda, produtores, gerentes de fazenda, sucessores que estão iniciando e querendo entender um pouco mais de como gerenciar a parte técnica e financeira das fazendas. Estão aí algumas oportunidades. A primeira delas é mais uma pós-graduação online em produção de grãos. Essa pós foi premiada aí como a melhor pós online do agronegócio brasileiro. Nós estamos na 11ª turma, confirmada para começar agora em agosto, na próxima semana, e uma outra turma em dezembro, depois do plantio aí da soja. Essa turma é online para graduados agrônomos ou graduados que atuam com grãos, e para quem quiser mais informações, agora é com o Arthur, também com uma condição especial para os participantes do webinar, ok? E o outro curso é uma capacitação, esse com foco em fertilidade, solo e nutrição de plantas,
uma das grandes demandas do mercado. A gente acaba conhecendo todos os produtos disponíveis no mercado, mas esse, com certeza, é o que entrega a fertilidade na sua visão macro, né? Falando tanto dos aspectos químicos, físicos e biológicos, com grandes especialistas, tem sido um também dos principais pilares aí da nossa atuação técnica, a parte de construção da fertilidade do solo. Esse curso 100% online, com a próxima turma em setembro, também mais informações com o Arthur. E aqui o nosso treinamento, com o maior número de turmas, né, já entregues aí pelo nosso time de grãos, que é o nosso curso de gestão na produção de grãos. Esse é o curso que prepara gestores, sejam eles gerentes de fazenda ou produtores, que querem profissionalizar toda a operação técnica e a gestão de pessoas e financeira da fazenda. Então, quem quer realmente se atualizar, entender como gerenciar indicadores ou os processos operacionais ligados à parte de fertilidade, a parte do manejo da lavoura de milho e soja, para quem está nas regiões onde a pecuária é predominante, nos cursos presenciais nós temos um módulo de integração. Então, é um curso que prepara o gestor para profissionalizar, para entender os processos, ter a fazenda, ver a fazenda como um todo e tocar os processos operacionais aí na produção, principalmente de milho e soja, e profissionalizar ou estruturar a gestão de equipes, a gestão da mão de obra e a gestão financeira da fazenda. Esse curso nós temos ele online, com a próxima turma agora para a última semana de agosto, e 4 oportunidades presenciais em alguns dos grandes polos aí, celeiros de produção de grãos do país, as próximas turmas começando depois do plantio aí da soja no final do ano. Então, nós temos uma turma em Goiânia, Varginha, no sul de Minas, Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e uma turma em Sorriso, no Mato Grosso. Também o Arthur está à disposição aí para atendê-los com uma condição especial para quem está no webinar. E, por último, um convite para quem ainda não se inscreveu, do segundo encontro sobre o sistema de produção de grãos, é uma parceria do GEMAP, né? O GEMAP é o Grupo de Pesquisa em Manejo de Sistema de Produção, ligado à Universidade Federal de Lavras, e o REAGRO. São 2 dias com várias palestras com grandes especialistas, e para quem está na região e quer se atualizar em um evento de altíssimo nível, está aí o Instagram deles e o link para o site, para as inscrições, também a Bárbara vai postar agora no chat, ok? Pessoal, esses eram os recados. Vamos agora para as perguntas. Só vai aparecer na tela de vocês aí um quiz aí muito rápido para vocês nos ajudarem com o feedback aí sobre o nosso webinar. Em poucos segundos vocês respondem e eu já vou para as principais perguntas aqui para Carolina, ok? Bárbara, você chegou a me encaminhar aqui no WhatsApp ou segregar aqui no QIA? Ah, você não está conseguindo ver, né? Não, te mandar agora. Vou começar aqui, vou te mandar as 3 primeiras e depois eu vou te mandar as outras só para não atrasar. Tudo bem. Teve uma pergunta do chat, aí eu acho que poderia começar com ela, Caroline, perguntando sobre o controle biológico. O que pode se esperar, uma estimativa de percentagem de redução usando o controle biológico, não só o químico? Muito bom, Rafael. Então, como eu falei, né, são estratégias complementares, o químico e o biológico por se tratarem de micro-organismos vivos, né, assim como os fungos que causam doença, eles dependem muito das condições do ambiente, né? Então, temperatura em que foram aplicados, questão da umidade, quando eu tenho a presença de palhada
vai favorecer ali o estabelecimento desses micro-organismos. Quando eu tenho mais umidade, também vai favorecer o estabelecimento desses micro-organismos. Então, tomando esses devidos cuidados com as aplicações de produtos biológicos, isso sem citar aí a qualidade do produto biológico, né? A origem e a qualidade deste produto. Mas considerando todos esses fatores, né? Se a gente for analisar aí ao longo dos anos a rede de ensaios da Embrapa, a gente tem valores bastante variados. Isso porque as condições ambientais, as condições climáticas também são variáveis ao longo dos anos. Então, as respostas são variadas, né? Por isso que eu trouxe aquele trabalho que fez uma análise ao longo daqueles 7 anos, que em média, né, a gente viu que os produtos reduziram aí 9% da germinação dos escleródios. Então, é um número que a gente pode adotar. Mas existe variação entre produtos e variação entre os anos devido a essas condições aí que também vão mudar um pouco ao longo de cada ano. Perfeito, Carolina. Eu esqueci de voltar aqui. Uma pergunta agora do Fabiano. O Fabiano está no Rio Grande do Sul. E ele está falando que lá é rotina, muitos produtores tiram a soja, colocam o nabo forrageiro, dessecam e plantam trigo. Ou esperam um pouco mais e plantam milho em cima da palhada, muitas vezes ainda verde. E aí, nesse cenário, né, nesse posicionamento, se o clima frio, com geadas em anos normais, se essas geadas, esse clima pode reduzir germinação ou a população de escleródios na região, no solo. Certo, então o nabo, né, em termos de planta de cobertura, né, ele tem diversos benefícios aí para a qualidade física e biológica do solo, né, isso é inquestionável lá para o sistema de produção, principalmente no Rio Grande do Sul, bastante utilizado no sistema lá, mas quando a gente fala do mofo branco, né, é uma planta hospedeira do mofo. Então, em áreas em que, nessa soja, principalmente que precedeu esse nabo, e que a gente teve a ocorrência da doença, que teve a formação de mais inóculo nessa soja, pode sim haver condições para que o mofo, ele multiplique, além de ter multiplicado na soja, multiplique nesse nabo, então aumentando ainda mais o meu banco de inóculo para a próxima safra de soja. Então tem que se haver, tomar cuidado com essa questão, né? A germinação carpogênica vai acontecer ali em temperaturas que variam de 10 a 20 graus, então talvez, se o período for muito extenso, de uma temperatura muito abaixo, talvez não ocorra tanto a germinação, mas eu não acredito nisso, então vão se manter temperaturas mais baixas que vão favorecer essa germinação e ocorrendo aí a presença de maior umidade, favorecer ainda mais, né? Existem algumas estratégias aí relacionadas para o controle do mofo, né? Quando o pessoal planta esse nabo e no período de florescimento, desseca ele, né? Logo após o florescimento, essa infecção, né? A partir aí das flores, né? A partir da germinação do escleróide, formando a potéssio, e esses esporos formados infectarem as flores aí formadas no nabo, o pessoal faz a dessecação do nabo nesse momento, né? É um manejo que ele tem que ser muito bem avaliado, porque se por qualquer problema aí de logística ocorrer um atraso nessa dessecação, a gente vai ter o quê? Vai ter infecção do nabo, infecção e multiplicação, mais uma vez, do inóculo. Então, é uma situação bastante delicada que exige bastante atenção e não é muito segura de se fazer, considerando que você pode multiplicar ainda mais a doença. Legal, Caroline. Eu vou unir duas perguntas aqui, uma do César Cinto, Cezinha, lá de Franca, perguntando sobre a aplicação de biológicos via drone, se você tem alguma informação, se é possível, enfim. E outra da Bruna, perguntando se é possível combinar aplicações de produtos biológicos e químicos, ou se primeiro eu entro com um e 10 dias depois com o outro.
Certo. Primeiro, respondendo a questão aí do biológico com químico, a gente tem que entender que dentro da cultura da soja a gente vai ter uma divisão espacial dessas estratégias. O químico vai proteger a planta no seu período crítico, ou seja, a partir da primeira flor. Então, esse intervalo que eu falei de 10 dias, né, é do R1, da primeira flor, para a segunda, primeira aplicação de fungicida na primeira flor, né, fungicida para o mofo, e uma segunda aplicação 7 a 10 dias depois. Isso lá para proteger a planta no período reprodutivo. O biológico vai entrar no período vegetativo, né? Lá, por quê? Porque o biológico, eu vou aplicar o tricoderma vai ter que chegar no ambiente, crescer. No que ele cresceu, né? A gente fez uma aplicação com barra, aplicação de área total, né? Então, a gente aumenta a chance aí de algum esporo de tricoderma crescer e encontrar um escleródio para ele parasitar e matar esse escleródio. Então, esse processo do tricoderma chegar, crescer, se desenvolver, leva um tempo. Então, se eu fizer isso muito próximo do período em que tem a germinação desses escleródios, eu não vou estar tendo esse efeito para reduzir a doença no período reprodutivo. Então, por isso que ela é feita no período vegetativo, mais próximo ali de V2, V4, mais no início do período vegetativo, para dar tempo de esse tricoderma crescer, se estabelecer e encontrar os escleródios e ter a sua ação ali matando e para de drones, eu não tenho nenhuma informação para passar a respeito de se é inferior, se é superior. O que a gente vê a respeito de aplicações aéreas é que depende de alguns fatores, né? E também vai ter uma questão da qualidade a tecnologia de aplicação de alguns produtos, né? Então, por alguns produtos, os biológicos, principalmente, né? A gente tem muitas formulações sólidas, então teria que dar uma analisada aí nesses critérios para ver se encaixa as doses que devem ser aplicadas com as tecnologias disponíveis aí, mas assim, se nada disso for impeditivo, nada impede de ser feito. Mas assim, outra questão é o volume de cauda, né? Então, considerando esses requisitos aí para se encaixar nessas aplicações via drone, teria que se considerar isso. Ok, Caroline, você falou agora há pouco do momento da aplicação e aí em seguida chegou a mensagem. Então, aí eu fiquei com dúvida se ficou claro para todo mundo. A pergunta é, geralmente no R1 já entramos com fungicida. Eu posso aproveitar e fazer algo para mofo branco junto? Ou não, está muito cedo, né? No R1, é isso? Isso. Exatamente. Pode e deve, né? O que a gente tem posicionado aqui nas fazendas em que a gente atua aqui na região, regiões até de 1.000 metros de altitude, então super favoráveis para a ocorrência do mofo. Então, os posicionamentos, um produto mais voltado para manchas e as outras doenças aí que ocorrem na área, mas principalmente manchas nesse momento, associado a essa casadinha aí na aplicação do R1, e depois, né, volta em torno de 7 a 10 dias com a aplicação somente de um produto para mofo, sem outros fungicidas, sem outros produtos nessa reentrada, né? Visando aí esse residual que a gente precisa, esse período de proteção aí bem específico do período crítico para o mofo na soja. Legal, Caroline. Nós estamos caminhando para o fim, né? A gente tem aí um compromisso de manter o horário de término, mas eu queria finalizar aqui com uma pergunta do Lucas Faria, perguntando se, além do manejo químico, se a associação com alguns fungicidas, produtos à base de cobre ou alguns sanitizantes poderia ter um efeito aditivo.
Beleza, fechei a minha câmera aqui por conta da internet. Vocês me ouvem? Positivo. Você chegou a ouvir a pergunta na íntegra? Eu ouvi. Uhum. Beleza. Eu ouvi, eu já tinha lido ela no chat ali também. Então, respondendo a respeito da ação, tanto de sanitizantes, por exemplo, fontes de amônia quaternária, como cloreto benzalcônico, quanto à ação de outros produtos, como, por exemplo, a utilização de cobre, a gente realizou também um ensaio de pesquisa, utilizando essas complementações aí, juntamente com os produtos específicos para o mofo, que foram utilizados também no ensaio, nesse outro ensaio que eu mostrei. A gente teve para o desinfestante, né, por exemplo, o cloreto benzalcônico, a gente teve uma resposta um pouco variada. Em alguns cenários ele trouxe um pouquinho de acréscimo, de manutenção de produtividade, mas assim, nada muito conclusivo, né? Lembrando que o sanitizante, né, ele vai funcionar como desinfetante. Ele tem uma ação se ele chegar em cima da doença em determinada concentração, né? Então, em uma soja que já está ali no seu período reprodutivo, já fechou entre linha, tem muito mais dificuldade disso acontecer, né? O produto atingir diretamente ali o alvo onde está acontecendo a doença, ali no terço inferior e médio da planta, é bastante difícil, né? Qualquer tecnologia de aplicação carregar esses produtos até lá. E a questão do cobre também, eu testei ele associado nessas duas aplicações, do R1 e R1+7, junto com o fungicida. Teve um pouquinho de incremento com relação a apenas do uso de fungicida, mas nada muito significativo. Talvez se ele fosse utilizado para além dessas duas aplicações, aí em um número maior de aplicações, talvez a gente tivesse um incremento um pouquinho maior aí através da utilização desse cobre, junto com fungicida. Perfeito, Caroline. Nós chegamos aí no nosso limite do horário, mas queria agradecer a todos que estiveram conosco até agora, a você pelo aceite. Você tem acesso aí ao chat, muitos elogios, né, pela clareza e, ao mesmo tempo, profundidade aí do assunto, né? E queríamos agradecer, nos colocarmos, pessoal, à disposição, né? A Caroline hoje faz tanto parte do time de professores dos treinamentos e também do nosso time de consultores, né? O nosso time de consultores se posicionando cada vez em apoiar também técnicos que atuam no campo, através da nossa expertise ou gerencial ou técnica. Então, quem quiser conhecer mais, acesse nosso site, nossas redes sociais. Nós temos um Instagram específico do Grãos do Reagro, mostrando aí a rotina do nosso time de campo, dos cursos, e tudo que a gente tem feito na área aí de cereais. Estamos totalmente à disposição também para os produtores e esperamos vocês no nosso próximo webinar, tá? Semanalmente a gente tem feito eventos como esse, alternando aí nossas áreas de atuação. Então, a cada 5 semanas aí nós estamos voltando, trazendo informação relevante aqui na produção de grãos, tá bom? Agradeço a todos. Caroline, muito obrigado, viu, pelo aceite e pela disponibilidade. Bárbara, obrigado aí por toda a organização nos bastidores. Nos vemos na próxima. Um abraço a todos aí. Boa noite e bom descanso.